é um BPM? Business Process Model. Então, é uma visão de negócio. É exatamente uma linguagem de negócio. Então, qualquer pessoa que já tem uma queda, não é técnica, não entende nada de código, ela não faz parte do time técnico, ela entra no cockpit do Camunda, ela consegue entender o que aquele sistema faz. Contanto que, óbvio, né, os técnicos eles têm que respeitar essa anotação e tal, e fazer as coisas direitinho. Mas isso é uma questão cultural, assim, é só no início da implantação do projeto, certos alinhamentos, né? Mas qualquer pessoa consegue ter algum ganho com o Camunda, seja a área de negócio, seja o QA, seja o próprio time técnico, todo mundo consegue ter algum ganho, entendeu? Fala galerinha do Threadcast, bem-vindos aí mais uma vez com a gente aqui nesse canal. Obrigado de novo pela presença de vocês. Vocês já me conhecem, eu sou o Adeja, né, analista de sistemas aqui na Salf. Comigo sempre quem aqui, né? A Luciana, eu sou líder técnica aqui na Salf e hoje nós temos o nosso convidado. Olha só quem tá aqui, depois de uma rara busca desse cara, ele apareceu, finalmente, né? Vários assuntos de Medium, pai, não quis vir, e conexões, agora que ele tá estrela, tá aqui. Aí agora tá estrela, tá aqui. Emil, obrigado, cara, pela tua presença, tá? Valeu mesmo por estar aqui. A gente vai falar sobre Camunda, tá? Esse aqui é um cara que é envolvido aqui na Salf sobre Camunda, com outras pessoas aí no ramo do Camunda, aí por tudo quanto é lugar. De novo, já falou no Conexões sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui específico sobre alguns pontos que a gente queria conversar. Emil, à vontade, querido, te apresenta pra galera aí, bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Meu nome é Emiliano, sou desenvolvedor aqui na Salf, engenheiro de software. Estou aí na Salf desde 2018, depois de uma carreirinha aí como sustentação, consegui a oportunidade de virar desenvolvedor aqui e tal, desde então eu venho atuando em alguns clientes da Salf, principalmente com Java, mas fazendo um pouco de tudo que aparece. E por último, aí, nos últimos 3 anos surgiu esse desafio aí do Camunda BPM. E daí hoje a gente vai conversar sobre isso daí. Boa! Entender o que é isso, se é de commit, o que é. Pois é, não, a gente começou junto, até inclusive é legal falar pra galera aí, a gente começou todo junto quando eu entrei também, acho que uns 2, 3 meses depois tu entrou, né? Acho que foi por aí, talvez um pouquinho mais, uns 5 meses, mas a gente começou em 2018 no projetinho aí do cliente da Salf aqui no Tecnobook, vocês sabem que é aqui no Tecnobook que a gente tá, né, gravando. A gente fazendo garagem aqui, trabalhava. Tamo aí, né? Eles entramos juntos e vamos. Não sei se vão ficar muito mais tempo, mas vamos ficar. O Chico gosta da gente, Chico gosta. Ele gosta de mais. Mas a gente já sabe. É isso aí, vamos falar então um pouquinho sobre Camunda, trazer alguns pontos, né, do que a gente viu lá no Conexões também, algumas coisas aí que a gente vai questionar o Emil, e aí eu faço o seguinte, né? Vocês conhecem Luciana e as perguntas sérias, e eu descobri hoje que eu sou o José da Lu. É isso aí, à vontade mesmo. Então vamos começar introduzindo assim para quem não conhece ainda o que é o Camunda e para que ele serve, né? Antes da gente falar do Camunda propriamente dito, a gente precisa entender o que são processos, né? O Camunda ele é uma ferramenta de orquestração de processos, de automação de processos, mas nada adianta a gente falar da ferramenta sem entender o que ela resolve, qual o problema que ela resolve. Basicamente o processo é um conjunto de tarefas ali que acaba sendo executada periodicamente. Por exemplo, o onboarding de funcionário numa empresa, a gente pode citar como se fosse um processo. Todo funcionário que entra na empresa, todo colaborador que vai entrar na empresa, ele passa por algumas etapas bem definidas e isso acaba se repetindo. Por exemplo, a gente tem a entrevista, a gente tem a coleta de documentos, enfim. E esses dias eu vi uma frase muito interessante que toda empresa ela tem processos que podem ser automatizados, às vezes ela só não sabe disso. E a função do Camunda, com esses processos, com essas tarefas repetitivas aí, é orquestrar elas. Então a gente tem várias formas de fazer isso com o Camunda, que vai desde do uso de tecnologias como Java, Node, enfim, para fazer de fato a automação dessas tarefas, até a orquestração de tarefas humanas mesmo. Por exemplo, eu tenho formulários de solicitação de acesso, por exemplo, que é muito comum a gente ver nas empresas, que tem níveis de aprovação. E a gente consegue fazer isso no Camunda ali, arrastando meia dúzia de caixinha, sem precisar meter a mão no código e escrever no código isso. E a função do Camunda, uma delas é essa, fazer a automação de processos e a orquestração de processos. Mais recentemente, a gente explorando aí as possibilidades de uso da ferramenta, a gente acabou descobrindo que a gente pode utilizar ela para fazer orquestração de microserviços. Então a gente consegue no Camunda ali desenhar um fluxo e através daquele desenho BPM ali orquestrar vários microserviços. E também, que a gente já estava comentando ali em off, mais recentemente esse processo de hiperautomação aí. A gente tem empresas que têm vários bots e acabam orquestrando com o Camunda. Então é mais uma possibilidade de uso. Então a gente tem uma infinidade de usos, assim. Toda empresa ela tem processos
e a gente consegue utilizar o Camunda para fazer essa automação. Essa é a parte dos processos. Além disso, o Camunda ele nos dá ali a possibilidade de fazer o monitoramento desses processos. Então, ao mesmo tempo que ele orquestra todos os processos, ele nos dá uma interface gráfica, onde a gente consegue entrar ali em tempo real e ver quantos processos estão rodando naquele momento, quantas instâncias. Show. Citando, por exemplo, o caso ali que eu falei desse processo de contratação da empresa, do onboarding de colaboradores. Eu conseguiria, em tempo real, entrar numa interface web ali e ver quantos colaboradores estão em cada etapa, quantos estão em entrevista, quantos estão no processo de concessão de acesso, enfim, coleta de documentos. A gente consegue ter isso através do cockpit, que é outra parte do Camunda, que é bem importante. Eu acho que é basicamente isso. Boa. Não, a gente até traz te ajudar, né, no raciocínio, assim, tipo, a gente tem a ferramenta aqui da Salf, né, que é a nossa ferramenta interna aqui de gestão dos colaboradores e tal, inclusive que o pessoal já está trazendo até essa ideia, né, o Poser, vocês já falaram, a gente já viu o Poser aqui, lá do final do ano, início do ano, a gente falou com o Poser, vai lá no canal e dá uma olhada, depois a gente manda assim. Isso aí, a gente coloca ali o link. Mas o Poser falou um pouco sobre também as ferramentas que a gente tem aqui, e aí eu acho que é bem isso, né? Tipo, esse processo ele é corriqueiro, né? Então esse é seria um bom alvo para tu largar o Camunda, né? Naquilo que é corriqueiro do dia a dia do profissional, né? Pô, cara, é processo de interação de entrevistas, de feedbacks de entrevista, de, beleza, passamos para a parte da documentação, vamos abrir abertura de conta, todo aquele processinho, tá aí, a ferramenta vai servir para isso, né? E aí eu acho que entra exatamente dessas vantagens, né? Pegando essa pergunta até, né? Das vantagens do Camunda. Seria esse ponto, é tu melhorar o processo não só da ferramenta ou do código do desenvolvimento, mas como da atividade em si da pessoa, né? Esse ponto, né? O Camunda ele vai um pouco além só do nosso universo de desenvolvimento, assim, só. Eu costumo dizer, né, que ele é só uma ferramenta dentre várias que a gente tem. A gente primeiro precisa entender essa questão que eu falei de qual o problema que a gente está resolvendo utilizando o Camunda. A gente, como ser humano, normalmente a gente tem processos. Por exemplo, a nossa rotina no dia a dia ela já é um processo. Acordo, faço todo dia tal coisa. Se a gente parar para entender o BPM ali, que é uma anotação, uma forma de descrever o que é um processo, a gente conseguiria montar um BPM do nosso dia. Inicia ali acordando, escovar dentes, e se a gente parar para olhar no final, a gente vai ter um BPMzinho montado ali do que a gente faz no nosso dia a dia. E algumas tarefas que são repetitivas. O Camunda basicamente nos permitiria ter isso numa forma tecnológica, né, uma forma digital. Ele pega esse BPM que foi desenhado e a gente consegue, por exemplo, ter essa monitoria que eu falei antes, que é um dos maiores ganhos que eu vejo assim, para quem é gestor, porque é muito comum a gente ver no dia a dia do TI assim, eu quero saber quantos carinhas estão rodando ali agora, quantos estão parados em tal e tal. Daí vai lá um analista, faz uma ação select no banco, chama uma API, faz uma coisa do tipo, não. No Camunda tu tem a interfacezinha bonitinha ali que te diz assim, tá tal cara em tal ponto, tantos em tal ponto, esse aqui é o meu gargalo no meu processo hoje, que permite uma otimização. E ele é muito flexível também no sentido de tecnologias, tu não fica preso a uma única linguagem, tá? Se criou aí um mito que, não, usar Camunda é com Java. Não, a gente pode usar com Node, a gente pode fazer a espinha dorsal utilizando uma linguagem, e cada uma das caixinhas automatizadas ali usando uma outra linguagem. Que legal, Go, Python, no próprio Node, Java, tu escolhe, tu consegue orquestrar coisas com o Camunda. Então eu posso ter, por exemplo, eu quero para fazer um carrinho de compras, tá? O carrinho de compras ali, a seleção de produtos eu vou fazer usando o Node, daí daqui a pouco o meu checkout está escrito em Python, problema nenhum. Uma chamada de API, qualquer coisinha ali tu integra tranquilamente utilizando o Camunda. Independente da linguagem. Independente, hoje o Camunda ele tem vários conectores para várias linguagens ali, basta tu importar uma bibliotequinha na linguagem favorita ali e respeitar aquela definição da biblioteca que tu consegue fazer a automação das tarefas muito facilmente. Isso vai de encontro com essa questão que a gente estava falando da hiperautomação, que é a orquestração de RPA e tudo mais, porque basicamente tu tem vários pequenos robozinhos funcionando na empresa, né? Geralmente tem inteligência artificial, machine learning e tudo mais, funcionando isoladamente. Daqui a pouco tem uma rotina isolada na contabilidade, uma rotina lá no RH, e com o Camunda tu conecta todas elas. Tu entende qual é o processo da empresa. Eu sei que aquele robô roda agora, esse aqui agora, tu conecta eles, então tu tem um orquestrador dessas automações. Sim, no caso tu tendo o processo já bem desenhado, do que a gente estava falando antes, tipo do dia a dia, né? Tu tá com o teu BPM desenhadinho, aí tu entender quais são as ferramentas ou quais os sistemas, que é o que a gente está falando aqui das integrações entre vários sistemas, né? Ou serviços, o que for. O Camunda tu tem bibliotecas que te ajudam nesse ponto. Pô, fiz um com, sei lá, com robô com Python, eu fiz um outro robô com Java.
consegue tranquilamente orquestrar. O passo principal é esse, entender qual que é o processo que a gente quer automatizar. A última coisa que a gente vai fazer é ir para a ferramenta e modelar algo, fazer algo nela. Sim. Ela, o teu escopo, ela vai ser a última a entrar. O primeiro passo é reúne a galera que está sendo afetada, que faz parte do processo, entende qual é o passo a passo e transforma o que já funciona hoje num desenho. Escreve em BPM, que é a anotação que a gente utiliza para descrever processos. Escreveu o BPM, tu tem o BPM de como funciona hoje, beleza, vamos pensar. Vamos colocar no Camunda BPM. Daí pensa, pô, eu já tenho tal coisa que funciona lá naquele sistema lá, não vou reescrever ele só porque eu estou escrevendo em BPM, né? Reescrevendo em Camunda. Eu vou utilizar aquele carinha lá. Como eu vou fazer uma chamada de API? Beleza, vamos utilizar uma linguagemzinha para fazer essa integração de API. Ah não, a gente pode fazer só um conectorzinho aqui usando a biblioteca do Camunda. Tranquilo. Então tem várias possibilidades assim, de entrar com essa automação de processos sem mexer tanto assim no dia a dia da empresa, do que já existe. E ter esse ganho do Camunda. Um outro ganho que é bastante legal de falar é a documentação. Querendo ou não, né, quando a pessoa para desenhar o fluxo, o processo que ela está automatizando, ela se obriga a pensar ali e dali sai um documento formal do que aquele sistema funciona, do que aquele sistema faz, qual é o objetivo daquele sistema. Então, quando entra um desenvolvedor novo, uma nova pessoa na equipe, ela não precisa ficar correndo atrás do mais antigo para entender o que o sistema faz. Ela simplesmente abre o cockpit lá que ela vai entender, pô, tá desenhado aqui o fluxo, sabe? Entendi. Óbvio, né? A nível de código, talvez tenha uma necessidade de entendimento, mas já é um... Sim, mas a senioridade talvez do cara que vai meter a mão nesse código e visualizar isso, talvez não precisa ser um cara arquiteto, um master lá, que vai ser o cara... De fácil entendimento também, né? Pega um cara tipo eu que... Vejo o código, mas não sou efetivamente desenvolvedor, eu conseguiria entender o que está acontecendo. É um bom exemplo, tá? Né? E isso reduz um problema que nós aqui, como desenvolvedores, a gente sabe que quando tu entra numa empresa nova, num sistema novo, se não tiver documento, tu tem que ficar correndo atrás da pessoa que vai entender. Às vezes tem sistemas legados lá atrás. Isso aí. E aí... Tem poucas pessoas que conhecem exatamente o sistema, a tua curva de entendimento e aprendizado, né? Porque começa do zero ali, é bem maior do que se tu tivesse bem documentado. Exato. Não, e beleza, acho que é um ponto que a gente queria entender, né? E ver o quanto é importante, ou aliás, importante não, desculpa, é o quanto é possível, né? Essa integração sistêmica legada, né? Então tu acabou de matar a pergunta, na real, né? Tipo, cara, se eu tenho um negócio novo, Delphi tem. Cara, acredito que tenha, cara. Que essa é sempre COBOL? Delphi, tem COBOL? Deve ter. Não, se não tem, é fácil de construir. Hoje em dia... Esse é o ponto, entendeu? Porque normalmente a gente vai chegar num legado, cara, eu tô puxando mais punk aqui pra gente pensar. Mas Clipper. É isso. Clipper da vida, entendeu? Mas, pô, vamos lá, vamos pensar aqui, pô, daqui a pouco o cara consegue, né? De certa forma, tu não vai precisar mexer naquilo lá ou mudar todo o teu banco, toda a tua função lá e tal. Porque muitas empresas têm sistemas legados grandes atrás, todas têm, na verdade, né? Alguma coisinha ali. E essa questão do processo aí de utilizar o Camunda, ela acaba mexendo um pouco na cultura da empresa. Né? Sim. Porque hoje o que acontece? Chega a demanda, queremos entregar para ontem. E daí pouco tempo se perde pensando em desenhar o processo. Pô, tu achar um diagrama hoje em dia é algo raro. É difícil tu ter um diagrama desenhadinho assim. Tem alguns casos aí que tem, mas a realidade tem alto nível master, assim. Ou tu vai ver e não condiz com o que o processo faz, assim. Então, seria... Me perdi. Não, a gente tá falando da função de tu ter desenhado algo que a gente tá falando relacionado a coisas antigas, né? Coisas legadas, né? Tá, beleza. Falando do sistema legado, então. Geralmente o legado ele é o que representa a realidade daquela empresa até então. Quando a gente entra numa empresa, hoje em dia é muito comum a gente dizer, esse cara aqui é o cara que sustenta a empresa. Pô, todos que eu passei aqui até hoje já tem o legador famoso que eles tentam matar um tempão e não conseguem, né? Ele vai andar junto até o nem comentar nada. E se a gente vai parar pra ver esses casos, essas tentativas fracassadas de matar o legado, por que elas falham tanto? Porque na maioria das vezes não se tem um entendimento claro do que aquele legado faz. Tu vai lá, tu faz uma alteraçãozinha, tu vai ver o legado, daqui a pouco quebrou uma coisa que ninguém imaginava. Porque a galera que construiu daqui a pouco não tá mais empresa, enfim, e faltou a documentação, faltou o entendimento, não tem mais um dono. O BPM ele nos garante que o que está rodando naquele sistema está documentado e ele está ali online, sabe? Teve uma alteração do fluxo, mexeu ali, está ali. Então, como que ele pode ajudar nesse processo aí de melhoria desses legados que a gente tem nas empresas? Primeira coisa, vamos desenhar o processo e entender o que aquele legado faz. Tem que perder um tempo nesse desenho. Com certeza. Essa é a base. Um processo bem definido,
ele é a chave para a gente ter uma empresa organizadinha, bonitinha, processos que funcionam, e isso futuramente vai nos permitir começar a automatizar coisas, ver o que... isso aqui hoje é feito por um ser humano, tá, mas como que é feito? A gente não pode automatizar nada disso, daí a gente começa a fazer essas automações, otimizar gargalos, uma série de coisas que a gente pode fazer, mas a gente só consegue fazer tendo essa parte inicial, que é entender como funciona, sabe? Então as empresas elas têm que investir um certo tempo, um certo esforço em fazer essa análise de como o legado está hoje. Entendemos bem isso, beleza. A gente faz o desenho, podemos colocar uma ferramenta de automação como o Camunda, como qualquer outro desse tipo, que vai orquestrar esse processo, e a gente começa a quebrar esse legado em pequenas... A gente vai tirando coisinhas dele aos poucos. Sim. E daqui a pouco a gente vai vendo que ficou só um resquício naquele legado. Então é muito possível a gente utilizar o Camunda para fazer essas melhorias, assim, matar esses legados que as empresas querem. Assim. Eu acho que é uma palavra legal que ele deu um projeto, um dos clientes aqui, que é um dos que a gente se conheceu, inclusive voltando a atuar lá, e a palavra muito boa é a desidratação. Isso. É a melhor palavra usada hoje para esse tipo de coisa, né? Que é tipo exatamente isso que o Emiliano está falando, é tu pegar o Camunda, usar ele como embasamento, identifica pontos e desidrata o monolito aquele que tinha lá e começa a quebrar as regrinhas. Exato. E hoje, geralmente, como falou, né, o legado geralmente ele é um monolito, né? Não é um problema, não é nenhum problema ser um monolito. Mas o que um monolito ele nos traz e que é o grande motivador para as empresas querem matar esses monolitos, esses legados? É que às vezes a gente precisa de uma parte isolada mais disponível, mais escalável, e a gente não consegue fazer. Com uma ferramenta de orquestração como o Camunda, além de te permitir fazer essa quebra e tu conseguir transformar isso em várias pequenas caixinhas que funcionam de forma isolada, tu consegue escolher a melhor linguagem para aquela caixinha. Por exemplo, o meu checkout eu descobri que a melhor forma de escrever ele é com Go, por exemplo. Eu quero botar um serverless, botar numa lambda da vida, uma coisa assim. Te permite fazer isso, tu coloca como tu quiser e tu vai ter uma integração muito fácil ali. Sim. E todo o teu time vai conseguir olhar para aquele desenho e entender, bom, é isso que o nosso sistema faz. E uma pessoa que não é do time também, ela acessa o portal e ela entende, pô, é isso que esse sistema faz. Isso é bom para negócio também. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né? Tipo, é cara de negócio, pessoas de negócio que normalmente não são tão envolvidas com código ali, com regra e tal, de desenvolvimento, visualizam melhor o resultado daquilo que o negócio precisa. Porque, assim, esse é até uma reflexão meio simples, assim. O que é um BPM? Business Process Model. Então, é uma visão de negócio. Exatamente uma linguagem de negócio. Então, qualquer pessoa que já tem não é técnica, não entende nada de código, ela não faz parte do time técnico, ela entra no cockpit do Camunda, ela consegue entender o que aquele sistema faz. Contanto que, óbvio, né, os técnicos eles têm que respeitar essa anotação e tal e fazer as coisas direitinho. Mas isso é uma questão cultural, assim, é só no início da implantação do projeto, certos alinhamentos, né? Mas qualquer pessoa consegue ter algum ganho com o Camunda, seja a área de negócio, seja o QA, seja o próprio time técnico, todo mundo consegue ter algum ganho, entendeu? E falando também, tu perde um tempinho ali fazendo essa análise primeiro, mapeando os processos e tal. Mas também tu vai ter um ganho, porque tu vai ver muita coisa que tu nem utiliza e tá lá, ocupando um espaço e depois tu vai olhar assim, deixa pra que tem isso. A gente já participou de um projeto assim, né? Tinha várias redundâncias. Partes que ninguém sabia pra que estava lá, só estava. Alguém criou, mas não tinha sentido estar ali, né? Não, e volta não, né? Mas a gente tá pingando aqui, você sabe que a gente tem a nossa colinha, tô riscando a colinha, tá? A gente tá falando, eu tô vendo aqui que o Emiliano tá pegando, eu tô riscando alguns pontos e tal, criando umas perguntas aqui também, mas tipo, eu acho que é legal falando assim em termos daquilo que não é usado, né? Pegando esse ponto, identificar isso. A gente participou de um projeto, isso aí eu junto no momento, e que a gente chegou numa revisão de uma análise reversa lá que a gente teve que fazer, e cara, a gente viu que, tinha porradas de código lá que não eram usadas. Não eram usadas, e não precisava, inclusive, nem estar lá. Mas tudo bem, já é um ponto, né? Em algum momento, né, da vida, alguém criou, mas não... Aí eu vou para uma outra linha de não utilização também, mas a gente tá falando de mensageria. E o quanto isso é legal, né? Porque daí tu tá quebrando aquele monte de exchange, vamos falar de algumas coisas de exchanges e queues aqui, né? Quem quiser dar uma pesquisadinha depois ali, deixa comentário de dúvida que a gente também gosta de comentar lá. E aí, nesse ponto, né, das mensagerias, essas identificações de mensagem. A gente também já participou de um projeto de mensageria, tinha um monte que ficava parado num lugar lá e ninguém sabia onde é que tava e perguntava por que não tá funcionando lá o negócio. Tava parado num lugar lá que ninguém sabia o que era, entendeu? Perfeito. E aí o cara consegue ver isso também, né? Mensagerias no caminho. Assim,
Esse projeto que a gente participou aí, sempre que eu tenho uma conversa em off a respeito do Camunda, que me perguntam, vira e mexe, eu falo que esse caso aí era um dos casos mais clássicos que eu tenho, assim, de que se eu soubesse que o Camunda existia naquela época, Verdade. cara, o meu trabalho... É um bom case, né? Nossa! É um bom case, né? O meu trabalho ele teria sido poupado, o trabalho do analista, eu como QA, todo mundo naquela época teria um trabalho muito menor, porque o que aconteceu? A gente perdeu não, né? A gente investiu um bom tempo conversando e experimentando muita coisa na prática ali, simplesmente por a gente não ter parado para desenhar as coisas e entender o fluxo como um todo. E daí a gente, em determinado momento, decidiu lá optar pelo uso de serviço de mensageria, fazer uma arquitetura orientada a eventos. E acabava que cada uma das pequenas squads que a gente tinha ali na época tinha uma visão diferente de como as coisas funcionavam. A gente não tinha um lugar onde a gente olhava e dizia, não, é isso daqui. A gente até no início a gente tinha aquele desenho lá, Big Picture lá e tal, que foi desenhada, mas com o passar do tempo, com o vai cavalo, que a gente disse, a gente perdeu isso, né? A gente perdeu isso, então a gente perdeu essa referência. O BPM ele nos ajuda no sentido de, tipo, ele tem uma anotação já específica para envio e recebimento de mensagem. Ele é um dos desenhozinhos ali é para isso. Não que tu vá fazer isso de uma forma automática com o serviço de mensageria, tu ainda tem que fazer, configurar. Tem a dependência de configurar as mensagens. Precisa configurar, óbvio. E daí a gente entra num detalhe que é o seguinte, hoje no Camunda a gente tem duas versões assim que são as masters, tá? E que tem uma certa quebra de funcionamento entre uma e outra. Legal. Que é a versão 7, que tá há um bom tempo, já é a mais utilizada até então, que basicamente a gente tem a possibilidade de desenvolver em Java, Node e tudo mais ali, um código, enfim, pode arrastar, fazer as arrasta-solta e tudo mais, que é o que está rodando lá no meu cliente hoje, por exemplo. E a gente tem a versão mais recente do Camunda, que é a versão 8, que roda na cloud. A gente tem ela na nuvem ali. Legal. E essa versão 8, ela está trazendo uma parada muito massa, assim, que é a possibilidade dos conectores. Então tu vai ver lá, tem conector para tudo, cara. Se tu quiser fazer um BPM que integra com Teams da tua equipe, tu tem um conector para isso. Legal. O Slack tem Kafka, tem Rabbit, tem. Tu conecta tudo diretamente no BPM ali, entendeu? A pessoa que está desenhando o BPM, sem tocar em Java, sem tocar em nada, ela vai lá, seleciona o conector, configura ele, só sabendo as strings de conexão. Sim, tu baixa os planos, tá tudo pronto, vai, a integração, ele só liga. Então tu mata um dev da jogada nesse sentido, entendeu? Não precisa de um desenvolvedor, tu só precisa de uma pessoa que entenda bem do Camunda. E até inclusive a gente estava conversando ali em off a respeito do treinamento que a gente está para fazer aí de Camunda, né? Nesse treinamento, o meu intuito é tentar mostrar que não precisa ser um desenvolvedor para escrever um processo e ter ganhos com Camunda. A gente não precisa saber Java, saber nada para ter algum ganho com Camunda. A gente consegue fazer processos grandes, desenhar processos grandes e automatizar algumas coisas sem precisar saber de programação, entendeu? Então, se, por exemplo, está surgindo uma iniciativa na empresa, uma nova iniciativa lá, que a gente entendeu que é um processo. Tem várias coisas repetitivas, enfim. Volta pro case que a gente está falando antes, do case da própria plataforma de recursos humanos aqui da empresa. Exato. Que não vai ter tanto desenvolvedor envolvido, vai ser o pessoal das próprias business partners que vão fazer. Exato. Tendo uma pessoa ali, um analista ou alguém que entenda de BPM, que desenhe esse fluxo, a gente consegue partir para o Camunda e, por exemplo, orquestrar essas tarefas humanas. Por exemplo, deixa eu pensar. Vamos lá, fluxo de solicitação de aumento, tá? Isso, que é uma parada que eu tava Fica a dica. Que eu tô trabalhando aí, tá? Como é que funciona hoje, na maioria das vezes, uma solicitação de reajuste? O colaborador vai lá, tá insatisfeito com o salário atual, ou tá achando que precisa de um reajuste, ele vai lá e solicita isso para uma business partner ou para alguém, vai lá e fala com o ser humano. Esse ser humano dificilmente vai tomar a decisão sozinho, ele precisa de um segundo nível de aprovação. Que vai analisar, às vezes vem uma contraproposta, enfim. Então a gente tem um fluxozinho de comunicação e de pequenas tarefas humanas. Então a business partner, por sua vez, ela recebe ali a solicitação, ela repassa para um segundo nível que vai aprovar ou reprovar e dar os motivos para isso. Sim. Com o Camunda a gente consegue automatizar esse fluxo sem fazer nenhuma linha de código. A gente vai lá, cria a tarefa humana da BP de reportar o que o colaborador está pedindo, que é o reajuste, informar o valor e tudo mais, só configurando o formuláriozinho ali. E assim que ela conclui essa tarefa, cai para um segundo nível de aprovação, tudo no Camunda sem uma linha de código. Então é um exemplo bacana, assim, Por mais básico que seja, é um exemplo bem claro e clássico de como dá para envolver o Camunda fazendo isso, né? Tu tem esse fluxo pertinente a isso. Eu vou voltar só para falar do curso que a gente está falando aqui, né? Que essa
forma aqui que o Emiliano também tá vendo com as coisas, que a gente tava brincando antes que deu a louca no marketing, já querem fazer esse curso aqui e tal, e a previsão é lá pro final do ano, tá? Então até fiquem ligados aí que provavelmente a gente vai falar mais sobre isso nos andares dos próximos episódios. E aí é o que eu quero dizer... excelente instrutor, né? Em uma tarde ele ensinou o websource, então... Especialista, né? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai deixar aqui embaixo, né, depois ali nos comentários e tal, no descritivo do vídeo, o link do Conexões, em que ele e o Jean falaram bastante sobre o Camunda também, das versões daquilo que fica lá. E aí eu já puxo o gancho pro seguinte, tá? Vocês só vão ver isso se vocês seguirem o canal. E curtirem então vocês também. vão ter que ir lá no canal, vocês vão ter que se inscrever, vocês vão ter que fazer seus comentários, dar o joinha, compartilha com todo mundo lá, até para estar essas funções lá do curso. Para ficar atento, dá o joinha e se inscreve, quando a gente botar sobre o curso no canal, vocês já vão estar ligados depois aí. Tem que dar o jabá, você sabe que tem que dar o jabá, não adianta. E se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, deixa aí também. escrevam. Deixa aí também. E aí pega o link do Conexões e dá uma olhada. Tem outros vídeos, tá? Tem outras coisas. Mas esse é legal de ver. E aí o Emiliano até fala, ele tanto quanto o Jean lá, falam bastante sobre essas versões também, tá? As conexões também são feitas lá e tal, os conectores, né? Das conexões. E aí a gente volta pra cá falando do fluxo, né? Dessa ideia de simplificar fluxos de processo, né? E aí eu passo pra Lu fazendo a pergunta. E agora eu já tava pensando que além, esquece né? que eu sou o teu louro José, eu vou ficar aqui na Maria. Vai na Maria. Não, que ele falando, eu já tava pensando lá na frente, sabe? No projeto que eu atuo também, já pensando que dá pra usar o Camunda. Mas ele tem uma vantagem, assim, que eu acho que é uma das maiores, é a questão da redução de tempo, né? Porque tu vai reduzir o tempo das pessoas envolvidas, principalmente nas tarefas manuais, né? Quais outras vantagens tu vê assim nesse processo? A redução do tempo, ela é algo bem, como tu falou, acho que talvez um dos maiores ganhos que a gente tem, seja para um time de tecnologia ou não, porque até voltando à linha de raciocínio anterior que eu falei a respeito desse fluxo de solicitação de reajuste. Bom, percebe que não precisa de nenhum desenvolvedor até então lá. Então é uma redução de custo. Sim. E se a gente está falando numa empresa que trabalha com tecnologia, que tem equipes de tecnologia, geralmente o que acontece? A gente tem uma pessoa da área de negócios que demanda algo e tal, a gente envolve um analista que faz parte do time de tecnologia que vai ser responsável por especificar isso um pouco mais tecnicamente e por vezes, na verdade boa parte das vezes, a gente acaba tendo que envolver o time técnico desde então. A gente precisa de alguém técnico para ver como vai fazer isso tecnicamente. Vai ser Java, vai ser isso, vai ser esse serviço, vai ser naquele. Então, com uma ferramenta de BPM, só de utilizar o BPM sem Camunda, a gente consegue que o analista desenhe esse fluxo, ele entenda bem e se preocupe que essa parte de negócio está bem definida e realmente é aquele fluxo. A gente só vai precisar envolver o desenvolvedor lá na frente. E a tarefa do desenvolvedor qual vai ser? Pensar nas pequenas caixinhas. Eu tenho o fluxo de reajuste e daqui a pouco eu tenho que formalizar isso no sistema de alguma forma. Ele só vai se preocupar com essa caixinha, tipo, como que eu vou fazer para esse reajuste que foi aprovado ser integrado no sistema da empresa. Então a gente consegue garantir que a área de análise, a área de negócios tenha muito mais autonomia ela tem uma ferramenta de comunicação com o time de TI. A gente acaba criando essa comunicação, um documento formal que é o BPM. Então, facilita na comunicação também, é um outro ganho que a gente tem. As pessoas acabam falando a mesma linguagem, a gente tem o desenho, ele é a base de tudo. E o meu primeiro contato, inclusive, com o BPM foi na faculdade. Eu estudava aqui na PUC, né? Eu fiz engenharia de software na PUC. A gente tem ali a Agência Experimental de Engenharia de Software. O que é ela? Ela é basicamente uma forma de tu, desde o início, colocar os alunos para experimentar o mercado de trabalho em projetos reais. Então eles têm parcerias aí com uma série de demandantes de projetos. A gente teve projetos de adoção ali com o Ministério Público, a gente fez um sistema de adoção para o Ministério Público, eu não participei, mas a agência fez. Sim. A gente teve o sistema que eu trabalhei, propriamente dito, ele era para a biblioteca. Como é que funciona? A gente tem ali, para os cursos, uma bibliografia básica, certo? O professor, no início do ano letivo, ele vai lá e define uma bibliografia daquele curso, daquele semestre, e isso passa por um fluxo de aprovação. Não sai da cabeça dele e já vai em prática, não. Ele sugere e alguém tem que dar um joinha. O professor ele tem a responsabilidade de montar essa lista de bibliografia e depois a gente tem todo um fluxo de debate, uma série de acadêmicos se juntam ali para ver se de fato aqueles livros ali fazem sentido ser a base do ano letivo do curso, né? E, enfim, a gente bateu
cabeça assim, um bom tempo para entender o que o sistema deveria fazer. E isso gerou, assim, sérios problemas assim, de comunicação entre os integrantes do time. A gente fazia entrevistas com o stakeholder trazia, e cada um do time, por ser jovem, ser ainda aluno, tal, ser um pouco imaturo, tinha um entendimento diferente e tal, e faltava uma ferramenta para a gente se comunicar e tipo, entender. Eu, na época, eu trabalhava com a sustentação, um dos clientes da South, do Cicred. Pode falar. Na época eu trabalhava no Cicred ali, e eles já utilizavam o BPM na época. Eu não entendia muito, eu também era novo, não entendia o que era o BPM, mas diariamente eu estava dando sustentação para aquilo. E daí me deu um estalo um belo dia no trabalho, assim, pô, e se eu pegar e desenhar o que eu entendi do sistema e levar isso? Daí eu peguei, tirei um tempo assim do meu dia e comecei a desenhar, sem entender a anotação. Não entendia muito a anotação, mas eu fui tentando fazer com base no que eu entendia para ter um fluxozinho desenhado, entender o papel de cada ator no sistema, tipo, qual que seria o papel de cada um. E daí isso, cara, gerou uma folha A3, do tamanho dessa televisão. Eu imprimi e levei lá. E daí o time se reuniu, assim, e passou a ter um norte. A gente conseguiu entender, pô, é isso que o sistema deve fazer, entendeu? Ele foi o norte dos nossos 6 meses ali de desenvolvimento, e aquilo ali tirou essa falha de comunicação que a gente estava tendo. Porque estava acontecendo de, tipo, uma pessoa por não concordar com o que estava sendo implementado, ir lá e jogar o post-it fora, sabe? Esse tipo de coisa. E quando a gente tá com aquilo ali desenhado, o professor também estava de acordo com aquilo ali, criou-se uma ferramenta de comunicação entre nós. Então é outra parada que o Camunda, o BPM, na verdade, ele acaba trazendo como ganho pro projeto. Né? Sim. E, pô, fora isso, o Camunda também, o Cockpit, que eu comentei, que é essa ferramenta gráfica, tá? Ele nos dá um outro benefício que é na parte de sustentação do projeto. Hoje, como é que as empresas elas fazem a sustentação na maioria das vezes? É baseado em log, ou quando eles vão ver, já é assim, meio tarde demais. Não. Ali no Camunda a gente tem no Cockpit, quando dá um incidente, ele gera na interface gráfica uma bolinha vermelha ali, literalmente, cara, tu vê que é um erro. Dá uma alerta. Cara, eu costumo dizer, tem gente que chega a ficar arrepiado assim quando vê o negócio vermelho lá nos BPMs lá. Mas, cara, é uma forma de identificar rapidinho ali que deu um problema, aonde está o problema, ele te exibe a mensagem do que deu, né, o stack trace, enfim, e tu pode retentar, tu pode criar uma série de estratégias de sustentação automatizadas, entendeu? Então, ele te dá mais esse ganho também na sustentação de projetos. E volta no ganho do tempo, né? Sim, na solução. Com certeza. Tem 2 pontos que eu quero te questionar, 2 coisas aqui. O primeiro tem 3, mas um que eu quero deixar até depois. Mas, tipo, nesse momento como é que é o nome dessa visão que tu falou? Desculpa que eu não gravei. É, tipo, Cockpit. O Cockpit, tu consegue colocar ele como se ele fosse um BI de monitoramento, tu consegue deixar ele Cara, tu pode deixar ele aberto ali e ele fica rodando. Geralmente a gente já bota, que eu falo do BI, que a gente usa um Power BI da vida, coloca um bagulhão aqui e fica o negócio rodando gráfico. Pode, ele não é uma ferramenta de BI, né, mas ele... Sim, mas eu digo, tu consegue modificar de monitoria. Sim, eu uso ele assim, cara. Tem um monitor para isso. A gente tem... O sistema que eu trabalhei até então no cliente atual ali, ele é a espinha dorsal do processo como um todo, assim. Ele é um orquestrador de vários pequenos processos, orquestra várias coisas, e ele é a espinha dorsal do todo. Então quando dá um problema, até eu falo, pô, sempre é com a gente o problema. Por que é sempre com a gente? Porque a gente consegue identificar mais rápido. Sim. É no nosso sistema que aparece o problema, então aparece o vermelhinho lá. Caiu uma integração nossa, um sistema de integração nosso. Vai começar a acumular um monte de incidente, 200, 300, 400 incidentes lá, e parece algo gritante, mas é uma facilidade que a gente só vai lá e dá uma retentativa e retenta tudo. Então, sim, dá pra fazer isso, dá pra gente utilizar ele como uma espécie de monitoria, e geralmente quem mais acessa isso e que indica para nós os problemas não é o time técnico, é alguém que ou é um gestor, ou alguém que está numa área interessada naquele BPM, ou que já fica tem monitorando. Mais tempo no negócio, que já está entendendo o que está acontecendo. Isso. Que está monitorando ali, viu, opa, o que é essa quantidade de incidente que está aumentando aqui? Eles falam com alguém técnico e a gente vai lá e entende o que foi um incidente. Mas, cara, assim, existe um Emiliano antes e depois do BPM, sabe? Assim, mas é isso. Antes o processo melhorando, né? Nossa, com certeza. Eu sou muito resistente, assim, não é resistente a ferramentas, mas assim, eu sou muito crítico a ferramentas, sabe? Eu sou o cara que se tu botar uma biblioteca num projeto que eu trabalho, eu vou te questionar o porquê. Eu não vou dizer assim, pô, deixa aí, coloca Lombok em tudo, por exemplo. Não, cara, eu vou te questionar, faz sentido, quero que tu me explique o porquê disso, sabe? E com o Camunda de início eu fui assim, mas, pô, será que faz? Cara, foi questão de
uma semana, 2 semanas, eu já entendi que Sim. meu trabalho dos últimos 2 anos podia ter sido morto com o Camunda, sabe? Era isso que era uma das perguntas que eu ia fazer, a resistência quando tu chega com a proposta. Culturalmente, É muito comum. A gente tá, ainda mais quando a gente fala do setor financeiro, né? Que a gente acaba tendo uma visão um pouco mais engessadinha das coisas que a gente tem. A gente vê ainda, né, stacks definidas. Aqui na nossa empresa a gente trabalha com Java, isso e isso daqui. Tu propõe uma coisa diferente, a galera fica tipo, nossa. Mas cara, a gente tá em 2023, a quantidade, essa questão da inteligência artificial que tá aí. É mais uma facilidade que a gente tem. Então, a gente tem uma série de ferramentas. Por que a gente vai ficar reescrevendo a roda? Aquele sistema que a gente fez lá, por exemplo, a gente reescreveu a roda, pô. No meu trabalho umas 8 vezes. Nossa, refez e no fim estragou a roda ainda. Mas se eu conhecesse na época a ferramenta, eu dificilmente ia querer fazer todo aquele trabalho braçal que eu fiz, porque a maior parte do tempo que eu gastei foi como criar essas amarrações de status. Em tal status faz tal coisa, em tal faz tal outra, série de restrições que era só arrastar e soltar a caixinha para garantir essas restrições. E poderia ter me preocupado com o que de fato me interessava, sabe? Que é fazer um código adequado, legal, performático. Que atender seu negócio exato, também. Exato, é o que é importante nessa função. Exato. Eu vou puxar para esse negócio do BPM de novo ali. Tu falou, né? Pô, fiz lá na faculdade e tal, usei tal ferramenta, isso aqui. Integração com outras ferramentas de BPM. Fazer uma pergunta xaropeada assim, tipo, cara, sei lá, pisagem. Cara, isso é mais uma das partes do Camunda. O Camunda ele é um guarda-chuva de soluções, né? A gente tem o cockpit, que eu falei que é uma delas. A gente tem a parte de administração, que é onde a gente pode fazer gestão de usuários. Então, por exemplo, nesses fluxos que eu falei de várias tarefas, tem um fluxo de aprovação, de níveis de a gente pode fazer integrações de qualidade, coisa do tipo lá no Camunda, para fazer grupos de usuário e tal, definir quais tarefas vão ser tratadas por cada um. A gente tem a Process Engine, que é a engine de processo propriamente dito, que faz a automação, essa que é a base da automação. E a gente tem, por fim, o Camunda Modeler, que é o carinha que nos permite fazer a modelagem de fato dos BPMs. É a ferramenta, a nossa IDE do BPM. Cara, tu pode, o BPM NIM2, ele é uma anotação que ela não é mantida pelo Camunda. O Camunda ele respeita uma anotação, assim como existe XML, JSON, são coisas que são convenções e que ele respeita. A gente consegue fazer toda a modelagem usando Visage, qualquer outra, Calemo, qualquer uma delas. Porém, para fazer a automação do processo no Camunda, a gente precisa fazer algumas configurações ali. Para manter padrão. Para a ferramenta. Daí seria a parte de passar o processo para o Camunda. Sim. Então, é possível tu fazer toda a modelagem usando qualquer uma dessas ferramentas de BPM e depois quando for colocar para o Camunda, só colocar para lá. BPM, no fim das contas é BPM. Show. Eu tenho mais uma pergunta, quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Tô bem louco. Aproveita. Deu a louca. Deixa o Louro José falar. Eu vou deixar tu falar. Não, eu tinha falado um negócio de... Obrigado. Eu tinha falado um negócio ali que tava falando, porque não sei o que e tal, né? Porque eu trabalhei contigo naquele projeto, esse é legal não falar. Mas aí, tipo... eu como QA lá e tal, eu pensei nisso, cara, QA, parte de qualidade de software e qualidade de teste, né? Validação, verificação e tal. Como usar essa joia do Camunda aí pra isso? Ou não usar ele, né? Porque eu sei que não tem nada a ver talvez uma coisa com a outra, mas de que forma validar e largar qualidade nisso, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das maiores dores assim, que eu tenho, assim, que é esses processos de qualidade que a gente vê muito comumente as empresas deixando de lado na hora que aperta, né? Pô, prazo apertou, o que a gente vai matar? O que a gente vai deixar de lado? Vamos deixar o QA de lado ali, a gente testa em produção. O teste em produção. Valida em prod. E é uma área que eu particularmente tenho muita empatia, assim. E eu vejo que a base para um trabalho de qualidade ser bem feito é tu ter onde entender aquela regra, tu ter a documentação daquilo ali. De alguma forma ou de outra, tu precisa ter escrito, cravado que aquela funcionalidade é aquela funcionalidade. Que tu entrou 1 mais 2, tem que sair 3 no final, tem que estar escrito em algum lugar isso, né? Sim. E o Camunda, o BPM, né? Quando tu desenha ele, tu tem essa documentação firmada, acordada entre os desenvolvedores, mais a área de negócio, todo mundo. O QA, ele tem muito mais autonomia e segurança para entender, bom, o processo não está funcionando como deveria. Aqui está desenhado esse fluxo e eu estou vendo que a minha saída não tem nada a ver com o que ele esperava. Então é um argumento a mais. Quando ele for levar o bug para o dev não vai ter aquela, não, mas na minha máquina funciona. Não vai ter, pô. O BPM está desenhado, não está fazendo o que está previsto no BPM, sabe? Sim. Então ele tem esse insumo a mais, né?
Fora isso, ele não precisa ficar dependente do time, né? Porque às vezes é muito comum a gente ver criar esse vício. A gente tem um QA no time, que ele tá ali inserido no meio dos devs e tal, e ele fica viciado no que os devs dizem pra ele. O dev diz como o QA deve testar, que é horrível, mas acontece, né? Com o BPM não. O BPM que o QA tá vendo é o mesmo que o dev tá vendo, que a área de negócio tá vendo, que o analista tá vendo. É transparente. Sim, é a orientação de alto nível que todo mundo tá seguindo. É aquilo ali que tem que acontecer. Então, não tem meio termo, não tem como o dev fazer, não, mas coloca esse parâmetrozinho aqui que vai com esse funcionar. CNPJ que vai... Faz esse carinha aqui que vai passar, que vai dar assim, porque não. Esse aqui eu testei, fiz um teste militar, tá? E vai. Fora isso, só pra complementar, assim, só pra deixar, existe mais uma ferramentinha do Camunda, mais uma biblioteca que permite a gente testar o fluxo. A gente consegue fazer várias simulações ali, como a gente tem de Unity ali, Mockit, essas coisas, a gente tem mais essa ferramentinha que é uma biblioteca que a gente coloca no projeto, a gente consegue escrever testes para o BPM, testar se o fluxo está funcionando de acordo também. Então é bem massa, assim, tem várias possibilidades e como eu falo, assim, eu sou muito resistente a bibliotecas, mas é uma biblioteca que me conquistou, assim, sabe? Quando eu vejo alguém falando de processo, eu já penso, dá pra botar um camundinho aí. Todo mundo tem alguma coisa pra automatizar. Já tá na visão, né? Não, o que eu ia só reforçar, assim, até porque eu perguntei o negócio de QA, né? Eu comecei como QA aqui na Salf, então todo mundo sabe, eu tenho histórico de qualidade aqui na Salf. Mas o que eu ia dizer era que isso, tu vai incluir isso no curso depois também ou não? Essa função de pretendo que seja algo completo, assim. Até a gente tá estudando, tá numa fase embrionária de estudar, assim, ver como vai ser feito. Maturando. Mas o meu intuito, assim, é que a pessoa ela consiga desenhar o processo, entender quais são os ganhos que ela vai ter com a ferramenta e também entender como ela pode testar aquilo ali pra garantir que tá ok. Então, é o que eu desejo, né? Espero que sim. Não, vai rolar, claro que vai rolar. Antes disso aí, já tô inscrito. O pessoal do Tradecast vai ter vantagens nesse curso aí, quando a gente já, próximos eventos aí, próximos episódios, na verdade, a gente já vai colocando segue lá e mete como é que é, o código X lá, Emiliano, não sei o quê, e ganha desconto do curso lá. Não, assim, que provavelmente a gente vai ver melhor como é que faz. E aí, falando nisso, né, eu quero puxar aqui de novo, né? Eu falei do curso pode falar. Porque a gente vai publicar isso nos canais. E aí vocês já sabem, né? Pra vocês verem isso e vocês terem noção. Olha lá, se inscreve no canal. Não tem como fazer. Tem que se inscrever, né? Tem que dar o joinha, tem que curtir, tem que compartilhar. De novo, faça os comentários. Se quiser vir um hate aí, vem um hate também. Começa a fazer uma bagunça. Isso aí dá uma divulgada, até é bom. Daqui a pouco a gente cresce mais com os caras bravão com a gente aqui. Né? Mas aí agora a gente volta pra cá. Mas aí, cara, é bom saber dessa história do curso. A gente conversou várias vezes sobre Camunda, né? Acho que bem no processo. Bom, eu trabalhei contigo do atual cliente lá também, né? E eu acho que a gente conversou bastante sobre o Camunda. Eu dei uma lida. Eu gosto muito de processo. O Emiliano sabe, a gente conversava muito de processo. Eu gosto da função de processo. Aqueles big pictures lá, tem muito dedo meu naquele big picture lá. Mas, tipo, é uma coisa que me interessa, assim, nesse sentido, principalmente do BPM, cara, sabe? E aí a gente volta pra função do que, cara, não precisa ter conhecimento em código, assim, claro, é bom, porque tu vai botar a mão. O Emiliano falou, pô, cara, conhece Java, tá legal, conhece Python, tá legal, tu vai conseguir fazer algumas resoluções. E o Emiliano vai dar isso no cursinho, depois, imagina que eu ficar sabendo assim. Não, eu já fiquei agora pensando em tudo que dá pra utilizar no processo. Aí tu começa a pensar aqui, aí vai... Não, e das integrações, desculpa, mas e das integrações também, a gente até já falou das filas, mas até para quantidades também, né? Dá pra não deixar pra trás, a gente tinha falado sobre isso também. Tudo vai depender de como essa parte de fazer o uso do Camunda, dessas ferramentas, vai ser a última parte, como eu falei, né? Primeiro a gente começar desenhando o processo, mas depois que tu definiu bem isso, quero usar Mongo, quero usar MySQL, SQL Server, deixa o dev decidir qual que ele usar que é melhor e tal. E se ele quiser, ele bota um conectorzinho, uma coisa, dependendo da versão. Ele mesmo escreve a integração se ele quiser. Então tem uma série de possibilidades. Acho que o principal ponto assim, é criar a cultura mesmo de resgatar algumas coisas que antigamente eram tão triviais, por exemplo, documentação, gastar isso. Isso é uma coisa que assim, eu não cheguei a. Isso é até irônico, assim. Eu não cheguei a trabalhar nessa época em que as coisas eram cascata e tal, eu já cheguei no Scrum ali, né? Sou bem Nutelinha. Mas eu leio os livros assim, me cai uma lágrima de ver que certas coisas que eram feitas antigamente, hoje em dia salvaria muita empresa e muito dinheiro, cara. A gente tá numa era em que a gente quer fazer as coisas tudo muito rápido, a gente acaba atropelando coisas que... A gente tá na era do ágil que documentação não precisa, mas tem sistemas que precisam. Se criou esse mito, né? E a gente acabou tirando algumas coisas que eram essenciais
E, cara, quem trabalha comigo sabe que eu sou viciado em diagrama. Não só em BPM, pô, eu passo boa parte do meu tempo, assim, hoje escrevendo documentação e fazendo, porque é extremamente importante, pô. Entra um júnior no teu time, tu vai ter que deslocar um recurso pra ensinar, e daqui a pouco ele não entende direito. Então, então é extremamente importante tu ter... Qualquer pessoa que for entrar, né, tu pega e perde um tempo gigantesco tentando entender. Indiferente da senioridade, é verdade. Não, e o mapeamento do negócio, cara, que era porque eu gosto de processo, eu comecei a trabalhar com processo de TI, né? E era cascata, então, tipo, era uma coisa assim, tu tem o desenho do processo, por incrível que pareça, tu estuda também o processo do teu negócio lá, ou do negócio da empresa que tu tá, do projeto que tu tá. Então o que o Emiliano tá falando é bem isso, sabe? Tipo, cara, chega uma hora que tu começa a querer desenhar os negócios, cara, por que eu faço isso? Meu caderno em casa, cara, eu tenho caderno e caneta em casa. Porque eu tô conversando com a galera, os negócios das startups, que eu tô atuando aqui na Salve e tal, o cara tá falando comigo, eu tô mas aí entra aqui, sai pra cá, faço isso aqui, depois eu vou lá e faço um pouquinho melhor o desenho, tipo, tá, entendi, aqui a gente tem que botar uma regrinha aqui, um if else aqui no meio, por mais imbecil que seja. É que visualmente fica mais prático pra te pensar. Com certeza. E aí a gente volta no episódio anterior que saiu aí, que é relacionado à inovação. Já falei pra te compartilhar, mas você quer à vontade, né? Então, tipo, dei uma olhada lá porque a gente falou sobre isso, cara, que é essa identificação das coisas, porque muito chegou num processo que, cara, tudo é inovação e vamos fazer MVP. Vamos fazer MVP. E aí o que tu via no mercado era MVP, os bagulhos tudo quebrando, por mais que alguns funcionassem não, mas era tudo quebrando. Porque naqueles processos cascata, muitos recursos lá de grana, falando efetivamente, seriam evitados, né? Custos de grana. Por quê? Porque o cascata tu tinha um impedimento aqui no meio. Era uma bosta. Mas tipo, cara, aqui no meio tinha um corte. Só passa daqui se tá tudo validado, se tá tudo ok, se tá tudo não sei o quê. Não vai passar sem o ok do QA. O Camunda, por mais que ele esteja numa modernidade de velocidade, de priorizar as coisas e de melhorar processamento, tu tem ali, né, esse cuidado do processo, né, porque tu tem os validadores, tem as tomadas de ação no meio do processo. Exato. E é ali que tu segura as pontas pra tu não ter o custo, ou pelo menos pra tu evitar um custo maior depois. Que, cara, o Camunda pra mim é uma baita da ferramenta. Eu aqui sou meio tosco, porque eu não peguei mesmo as manhas. E o custo-benefício dele, além de tempo, é o custo financeiro mesmo. Sim. Que vai reduzir. Vai, com certeza. Sim, com certeza. Só pelo fato do time adotar essa cultura de parar para pensar e desenhar, já se tem um baita de um ganho, sem falar de ferramenta. Tá? Porque é até uma dificuldade que eu estou enfrentando agora, assim, dessa comunicação com a área de negócios e tal. Às vezes vêm as coisas meio que mal pensadas e, tipo, eu quando paro para desenhar, eu olho assim, pô, não faz tanto sentido assim, sabe? Olha esse desenho aqui, esse desenho é o que tu acabou de me falar, faz sentido pra ti? Daí a pessoa olha, mas realmente não tá batendo, tá faltando alguma coisa, ou tá demais e tal. Então, antes de deslocar um recurso para desenvolver, a gente tem essa discussão, coisa que hoje em dia a gente acaba vendo com essas distorções que acabaram se criando ao longo do tempo não acontecer. Chega a coisa torta, a pessoa intermediária não se preocupa, cai pro time, daqui a pouco o dev fica assim, pô, o que eu faço aqui, como é que eu resolvo isso? Agora, e daí na correria resolve de qualquer jeito, né? Então, botar uma ferramenta de BPM no meio do processo ali te obriga a pensar de fato, desenhar. Parar, pensar, desenhar. Todo mundo para, desenha, olha, todo mundo entende aquilo ali. Realmente isso aquela daqui. perda de tempo, entre aspas, que dá um ganho depois, que é absurdo, né? Por mais que ele seja um processo dentro do processo, que não tinha. Aproveitando o gancho, né? Uhum. Eu sei que a gente já falou, mas citando melhor um case de sucesso com o Camunda. Boa. Porque daí tem uma visão melhor também, para quem ainda tem dúvida se utiliza ou não. Cara, dá uns nomes aí. A gente tem aí, vamos lá, Santander utiliza Camunda, Nokia, Agibank, cliente salve. Sicredi utiliza Camunda. Sim. Esses aqui, né? Pô, tem uma série de empresas que utilizam, assim, se entrar no site do Camunda e entrar na parte de parceiros lá, vai ver que é uma lista gigantesca. Aí, a Camunda é uma empresa alemã, ela é uma empresa da Alemanha, então tem bastante empresa alemã, mas se expandiu de uma forma, assim, nos útimos anos que tá difícil de segurar, assim, tanto é que eu tô aqui agora, né? Existe há um bom tempo já, mas agora tá dando um boom, assim. Sim. Tem várias, é uma questão, assim, até meio óbvia, né? Tu vê, toda empresa tem processos, né? Toda empresa tem processos e todos os processos têm pelo menos uma coisinha que pode ser automatizada. Então coloca uma ferramentinha ali, coloca essa cultura, vai ter um ganho absurdo. Sabe? É a mesma coisa da inteligência artificial que a gente está tendo agora, esse boom das linguagens das LLMs, né? Tipo ChatGPT e tudo mais.
Para quem é desenvolvedor e está aprendendo a utilizar o Copilot e essas outras ferramentas, aí tá vendo um ganho absurdo de produtividade. Então é só olhar as ferramentas disponíveis e o Camunda é uma dessas ferramentas que pode ajudar qualquer empresa a economizar dinheiro, exatamente. Sim. Não, o legal assim, e isso a gente falou, né? Agora sim eu vou fazer o jabá de novo, tá? A gente está falando um pouco aqui, quais são os bons cases, ou grandes cases que o Camunda teve aí e tal, né? E aí o Emiliano já falou de alguns nomes, inclusive os clientes aqui da Salf, né? E pra ficar ligado assim, a Nokia não é cliente da Salf, poderia ser, mas tipo o Cicred, o GBI e tal, são clientes que a gente atua aqui. Mas vocês entendem que não é só área financeira. A gente acabou de dar 2 exemplos aqui, tipo... Uma empresa legal, sabe uma empresa legal? Airbus. Olha aí. Airbus não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então assim, por mais que, claro, a gente entenda que a área financeira, até por quantidade de processo, é importante, né, e usar a ferramenta, cara, tudo aquilo que tem processo pode ser aplicado a uma ferramenta de Camunda. Então, só para deixar o exemplo. E aí a gente pode deixar depois aqui no descritivo, né, alguns links para você dar uma olhada. O Emiliano compartilha com a gente o link do próprio Camunda lá, dos parceiros e tal. Algumas dicas de estudo também, acho que é legal, eu passo os links pra galera. E eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, assim, em utilizar ou não, a gente já tá sanando aqui, né? Se não sanou, bota lá que a gente dá um jeito até de pedir pra Emiliana responder depois pra gente e a gente bota lá. Mas só vocês vão só ver isso aí negócio e vocês o quê? Se vocês pegarem e seguir o canal lá, entendeu? Então já vou dizer de novo, ó, não esquece de seguir o canal, tá? Não esquece de se inscrever lá no canal, de dar um joinha lá pra gente. A gente tá buscando aí mais um número legal aí de seguidores lá. Queremos chegar aos 1.500. Talvez a gente faça uma promo, quando ver esses 1.500 bate já ganha um cursinho do Emil. Aí vamos ver o que acontece. Vai que acontece, tá? E por que eu já tô puxando isso de novo? Porque eu quero te dizer que passou rápido. A gente já fechou essa 1 hora de papo. Eu te falei que tu nem ia ver que tu ia estar sentado 1 hora aqui falando o negócio. Cara, é massa quando a gente entra num assunto e ele dá pano pra manga. A gente tem muitas coisas pra falar, daqui a pouco até focar num outro ponto. E vai abrir leque, abrir leque, abrir leque. Mas o que eu quero dizer é te agradecer pela tua presença aqui. Finalmente, né? Tentativas e tentativas desse cara tá aqui com a gente. Não menos. Cara, legal, muito massa de ter aqui, meu, de verdade. Pô, a gente já se conhece há um tempão aqui, estamos há 6 anos efetivamente junto na Salf, quase aí. A gente se conhece desde o início da Salf, nós dois no caso, né? Trabalhando junto. Muito massa de ter aqui, obrigado pela tua presença. Lu, te agradeço sempre pela companhia, né? Dividir os questionamentos. Claro. Ainda mais hoje que eu tô com a Ana Maria aqui, que eu sou o Louro Zero. A riada do Emiliano, tá? Isso aí fica no piadas internas aqui. Mas então eu quero agradecer de novo a presença de todo mundo aí. A gente pede, vai lá pro canal da Salf, você sabe, tá lá, né? Dá uma olhada lá, tem vários outros vídeos. Aos 1.500 inscritos, é isso, né? Aí, compartilha com a galera aí, pega lá, dá uma entrada lá pra ver o Conexões também. A gente tem um monte de coisa legal dos outros anos aí que a gente já fez, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Emil, valeu. Eu agradeço pra todo mundo aí que compartilhou, não, né? Que acompanhou a gente hoje aqui, compartilha depois. E valeu pela presença e a gente se fala no próximo Threadcast aí. Valeu. Tchauzinho.